Trump disse que não vai participar de debate com Joe Biden no dia 15 de outubro agora, caso esse evento seja virtual. A comissão organizadora anunciou hoje que, por conta da Covid-19, decidiu que esse confronto será remoto, com os candidatos em locais diferentes. Numa entrevista hoje de manhã à Fox News, Trump, que está infectado com a Covid, inclusive, disse o seguinte: essa não é a ideia de um debate. Senta-se atrás de um computador e se debate é ridículo. Isso não é aceitável para a gente. E o Parlamento Europeu quer reduzir em 60% a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Essa meta está num texto de novas estratégias climáticas que foi aprovado hoje pelos parlamentares. Esse índice deve ser alcançado até 2030 pelos países membros da União Europeia. Ontem, inclusive, numa votação simbólica, os deputados votaram uma resolução contra o acordo União Europeia-Mercosul, por conta das políticas ambientais de Jair Bolsonaro, que, abre aspas, vão contra o Acordo de Paris. O Pantanal segue em chamas. Só no mês de setembro, o fogo consumiu 14% do bioma pantaneiro. Os dados foram divulgados ontem pelo INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais. Esse índice é histórico. Em 30 dias, os incêndios consumiram o mesmo que o fogo destruiu em 2019 inteiro. O Supremo Tribunal Federal decide hoje como será o depoimento de Bolsonaro no inquérito que apura a suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal. A acusação que originou essa investigação foi feita em abril por Sérgio Moro durante o anúncio de sua demissão do Ministério da Justiça. Moro, que inclusive foi juiz da Lava Jato, disse na época que Bolsonaro queria, além de escolher nomes do comando da Polícia Federal, ter acesso a informações do inquérito, de inquéritos, na verdade, que estejam em tramitação na Polícia Federal. E Bolsonaro anunciou que acabou com a Lava Jato. Foi ontem à noite, durante um evento no Palácio do Planalto. Em tom irônico, o presidente disse o seguinte, veja só: é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. E Bolsonaro ainda fez uma doação de campanha irregular em dinheiro vivo para o próprio filho, Carlos Bolsonaro, que é candidato à reeleição como vereador no Rio de Janeiro. Bolsonaro depositou R$10 mil na conta de campanha de Carlos, quando o limite para a doação em dinheiro é de R$ 1.064. Valores acima desse teto devem ser feitos por transferência bancária. Essa medida foi adotada pelo TSE para evitar fraudes, como a lavagem de dinheiro. Essa informação foi apurada e divulgada pela Folha de São Paulo. Vamos chamar o Altamiro Borges, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, para conversar aqui com a gente. Oi, Miro, saudades de você, tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita? Tudo certinho? Tudo certinho, Miro. Como que foi amanhecer hoje num país sem corrupção? Me diga. É mesmo? Quem disse isso para você, o Bolsonaro? Cada um. O sujeito que você achou dessa afirmação, que ele vai acabar agora com a Lava Jato? Porque não tem mais corrupção e não tem motivo para ter a Lava Jato, então. Pois é. O sujeito está rodeado de ministros investigados. O sujeito agora está se articulando com o Centrão. O Centrão, que é aquele general Gagá, aquele Heleno, chegou a cantar, né, que se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão. Né? Tá aliado com o Centrão. O Centrão, ele agora mudou 10 líderes, 10 vice-líderes do governo, ele só tacou gente ligada ao Centrão. O líder do governo é do Centrão. Né? Aí ele tem um filho que é acusado de rachadinha, né? É um sujeito com muitos imóveis, gosta de fábrica de chocolate, de loja de chocolate. Tem um outro filho que agora o deputado Alexandre Frota, que era do mesmo time, disse que é o responsável pelas fake news. Né? Ele que estava lá coordenando o gabinete do ódio, do Bananinha. E ele vem e diz que não tem corrupção no Brasil. É engraçadinho. Ele tem senso de humor, esse rapaz. Esse rapaz tem senso de humor.
E ele não é nada bobo, né? Porque foram 27 anos de Congresso, ele sabe muito bem como funcionam essas forças ali dentro. Por isso que ele se alia ao Centrão nesse momento. Ele estava, eu acho que a gente está brincando aqui, dando risada com a piada do Bolsonaro, né, com o meme do Bolsonaro, mas é coisa séria, é isso. O Bolsonaro, eu acho que ele vinha numa uma queda muito vertiginosa, né, corria um sério risco de ser empichado, né, de sofrer impeachment, né, vários processos, mais de 60 pedidos de abertura de impeachment. Ele estava muito isolado, estava isolado no Congresso, estava isolado no Supremo, estava isolado com os governadores, né? Ele começava a perder bases de sustentação dele. Uma base de sustentação dele importantíssima foi o lavajatismo, né? Ele mesmo disse que ele só chegou à presidência graças ao Sérgio Moro, né? Ele agradeceu ao Moro por isso e perdeu o lavajatismo saiu do governo, né? Então ele estava muito isolado, correndo sério risco. Quando ele percebeu que corria sério risco, ele pediu para os filhotes dele, o 01, 02 e 03, ficarem calados, né? Ele começou a mexer no esquema no Congresso, liderança, vice-líderes e tudo mais, né? Fez essa relação mais direta com o Centrão. O Centrão agora, se gritar, pega Centrão, vai ter que fechar o Palácio do Planalto, porque o Centrão está todo no Palácio do Planalto agora, né? Modulou mais o discurso, passou a ser um pouco mais calminho, né? Para ver se ganha sobrevida, né? Com isso ele conseguiu afastar, pelo menos temporariamente, enquanto a economia não degringolar de vez, na minha opinião, conseguiu afastar o risco do impeachment, né? E ele vai fazendo esse jogo, né? Ele vai criando outros descontentes. Agora tem outra turma descontente, né? Ele já tinha ficado, a turma da Lava Jato, até quem fez festa de aniversário com bolo homenageando o Bolsonaro e o Moro já está arrependido da besteira que fez, o bolo fez mal, né? Então essa turma da Lava Jato foi rompendo com ele, né? Agora o Moro tenta dar uma fala em monstro do pântano, não é isso? Foi o Moro é que criou, né, esse monstro do pântano, né? Essa turma da Lava Jato vai saindo. Vão saindo também alguns olavetes, né? Essa turma seguidora lá do filósofo de orifícios da Virgínia vai saindo também, vai tirando o time, né? Então você percebe esse negócio da Sarah Winter, semana passada, né? A menina a terroristinha está indignada, foi abandonada, né? Você vê aí o Alan Santos, que é esse blogueiro, né, de ultradireita, também indignado, né, com as manobras, com, né, o Bolsonaro aparecendo com Maia, com Alcolumbre, com Toffoli, que era exatamente o que eles pediam para ser derrubado, né? Agora o próprio filósofo de orifícios lá da Virgínia, o próprio Olavo, parece que está meio bravo também, então vai perdendo essa base olavete, né? Essa base mais xiita. Vamos ver o que vai ser do Bolsonaro. Ele está fazendo manobras de risco, na minha opinião. Eu conversei ontem com o Leandro Forte sobre isso. Ele diz, né, que o governo está se adestrando para se tornar mais palatável. Agora, palatável para quem? Para o mercado, por conta de uma agenda econômica que ele precisa cumprir. A gente viu... No Entrevistas desta semana, vamos conversar com o jornalista Kennedy Alencar, que é correspondente do UOL e da rádio CBN em Washington. Vamos falar sobre as eleições nos Estados Unidos. Trump versus Biden. No que isto interfere na vida brasileira? É o que vamos saber. E as mentiras de Trump? Por que Bolsonaro gosta tanto dele? Não perca, hoje, 15 para as 10 da noite, aqui na TVT. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir.
Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Não pare para se alongar ou fazer qualquer outro exercício em equipamentos de uso comunitário. Leve álcool em gel e use quando necessário. Deixe seu calçado fora de casa para não contaminar o ambiente. Coloque todas as roupas para lavar e tome um banho. Esportes coletivos ou de contato não são recomendados nesse momento. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus. Ponto, é isso? Pode ser isso. Olá, pessoal. Minha conexão caiu. A gente foi para o intervalo rapidinho, já reconectei e já estamos de volta, inclusive com o Miro por aqui também. Miro, eu estava falando sobre minha conversa ontem com o Leandro Forte sobre Bolsonaro estar se afastando dessa ala mais radical que apoiava o governo, de certa forma está adestrando o governo para que ele se torne mais palatável. E daí, talvez por um pedido do próprio mercado, para que a agenda econômica consiga passar com mais facilidade. A gente viu o encontro de Paulo Guedes com Rodrigo Maia para discutir essa agenda econômica, as reformas ali que estão tramitando no Congresso. Você acredita que é por conta disso? Porque o que segura, inclusive, o governo até hoje é esse mercado? Então, Thalita, o Leandro é um excelente analista, eu concordo com ele, né? É isso, o Bolsonaro eu acho que estava vindo ele corria seríssimo risco de ser empichado, e ele teve que fazer uma manobra, né? Com isso jogou também a popularidade que ele alcançou com o auxílio emergencial, mesmo ele era contra o auxílio emergencial, queria dar R$200 de auxílio emergencial, queria que só fosse 3 meses, mas aumentou a popularidade dele e ele, então, começou a fazer uma manobra. Essa manobra foi se juntar ao Centrão, né, afastar essa turma mais raivosa, mais hidrófoba, mais babante do governo, né? Isso vai gerando novos atritos. Ele já tinha perdido o lavajatismo, né? Já tinha perdido a turma do Moro, já tinha perdido o Deltan PowerPoint da Lagnol, né? Já tinha perdido essa turma, né? Ele começa a ter problemas com essa turma mais fundamentalista, mais bolsonarista raiz, raivosa, porque essa turma não entende as manobras do Bolsonaro para sobreviver. E ele tenta, eu acho que ele tá com base de sustentação. No Império, nos Estados Unidos, os Estados Unidos gostam muito desse vira-lata sarnento aqui do Brasil, porque ele é muito funcional, né? Ele ainda tem sustentação nos militares, nos generais, né? Nessa turma que guardou um rancor com anos de democratização, anistia, comissão da verdade, né? Então ele ainda tem, e esses militares agora não é só por um problema de rancor, esses militares estão com muitas benesses, né? Tem mais de 6 mil militares dentro do governo. Tem mais militar no governo do que na ditadura, né? Então ele ainda mantém essa base de apoio dos militares e ele procura manter a base de apoio do chamado Deus Mercado. Do Deus Mercado. Mas aí eu acho que ele tem problemas. Porque se ele quiser manter a popularidade, ele vai ter que ter um programa social. Daqui a pouco o auxílio emergencial termina no final do ano, né? Então, ele tem que ter isso. Para ter isso, ele desafia o mercado, porque o mercado quer austeridade, o mercado quer garantia da grana, né, dos rentistas, né? O mercado quer, dane-se a farmácia popular, dane-se abono salarial, corta tudo isso para garantir o teto. Não furem o teto. Aí tem um outro choque. Então, o Bolsonaro está... A briga do Rogério Marinho, que é um ministro importante hoje do governo Bolsonaro, segundo a revista Época, é o novo queridinho do Bolsonaro, até porque faz campanha no Nordeste. Com o Paulo Guedes é uma briga muito feroz, né? Isso virou uma esbórnia, lembra aquela reunião de abril, um está xingando o outro. O Guedes inventou um apelido para o Rogério Marinho, chamou de fura-teto. Fura-teto despreparado, né?
que está preocupado com o governo do Rio, de ser governador do Rio Grande do Norte. Ou seja, virou uma baixaria entre eles. Virou uma baixaria. O próprio Maia, que nesse sentido não tem divergência nenhuma no programa ultraneoliberal, também tem atritos com o Guedes, porque o Guedes não é político, o Guedes é um sujeito inábil. O Guedes foi formado na escola do Pinochet, no Chile. O Guedes é na base da porrada, ele não tem faro para a política. Então também teve briga, mesmo tendo concordância no programa ultraneoliberal na economia, né? Agora o Deus Mercado chegou e falou: ô moçadinha, ô Marinho, ô Guedes, ô Maia, pelo amor de Deus, vocês se juntem aí, porque senão essa crise vai aumentar e a gente não aplica o projeto que a gente levou vocês ao poder, porque foi o Deus Mercado que levou essa turma ao poder, né? Então, ele tenta se segurar, mas mesmo nessa questão do Deus Mercado, eu tenho dúvida. A impressão que me dá é faro, pode estar totalmente errado. A impressão que me dá é que o combustível do posto Ipiranga acabou e esse cara está para cair do governo. Se cair do governo, o governo perde mais uma base de sustentação importantíssima. Vamos ver o que vai dar. Queria aproveitar que você comentou sobre os Estados Unidos para a gente também tocar um pouquinho nesse ponto. Hoje Trump disse que não vai participar desse debate se ele for nesse formato virtual e a gente já viu essa história, né? Aqui no Brasil aconteceu mesmo, no final da corrida presidencial não teve debate, foi por conta de uma facada naquele momento que Bolsonaro tomou e disse que não poderia, enfim, participar. Mas foi um motivo naquele momento e agora Trump também arranja esse motivo. Tinha Covid-19, parece que já está recuperado, e agora é essa questão do virtual. Como que você vê isso? Eu acho que a situação do Trump, todas as pesquisas estão indicando que ele caminha para uma derrota, né? Na derrota, ele joga para desestabilizar. Então, ele já está falando há algum tempo em fraude, né? Ele já está conclamando as milícias dele para rebelião, né? E cada dia que passa, a eleição está se aproximando rapidamente, cada dia que passa ele vai perdendo base. Quer dizer, você vê, o estadunidense, mesmo mais tapado de todos, mesmo os que acreditam que essa nação ainda é toda poderosa, né? Mesmo mais tapado de todos, o estadunidense chega e vê, pô, o cara falou que era uma gripinha, de repente o cara foi conduzido de helicóptero, né? Teve que tomar oxigênio, né? Esconderam qual era o grau de gravidade dele. Então não é bem gripinha. Então esse cara estava nos enganando, como já denunciou o jornalista, né, o Bob, né, nas entrevistas que fez com ele, né? Ele enganou a população dos Estados Unidos. Aí o cara vira garoto propaganda da tal da cloroquina, até porque tem vínculos comerciais com uma empresa que produz a hidroxicloroquina, não é isso? É um apoiador de campanha, tem ações na empresa, vira garoto propaganda, é internado e não se fala em cloroquina. O cara não usa cloroquina. Não sei se usou ozônio, mas a cloroquina ele não usou, né? Então, para esse público estadunidense, mesmo mais tapado, que ainda acha que esse império é todo poderoso, né, fica a dúvida, ele vai correndo. Por isso que ele vai fugir dos debates mesmo. Essa técnica de fugir dos debates é comum. Bolsonaro usou aqui, o Russomano está querendo usar aqui na eleição de São Paulo, o Trump está querendo usar lá na eleição dos Estados Unidos. Foge, né? E vai jogando nesse clima de instabilidade. O interessante, a diferença no caso dos Estados Unidos, é que as Forças Armadas dos Estados Unidos, que são uma força armada horrível, né, de intervenção em vários países do mundo, né, de massacre, de assassinatos, né, eu digo Snowden, né, é um negócio horrível, né, mas no caso lá para dentro, para preservar o status quo, as Forças Armadas de lá são mais dignas do que as Forças Armadas aqui do Brasil. Ali os milicos estão dizendo, ó, não vem com essa história de jogar na instabilidade não, né? Tem milico general fazendo crítica pública ao Trump para dizer para ele o seguinte, ó, segura aí o tchan, né? Eu acho que o Trump está numa situação muito difícil, e isso é um outro fator que preocupa muito o capetão aqui no Brasil, que preocupa muito o Bolsonaro. Esse é um outro fator de instabilidade, de crise, né?
Então, você já tem todas esses remanejamentos no governo, você tem essa dificuldade do nó econômico, esse nó econômico está muito difícil, né? O grau, eu acho, Thalita, eu tenho conversado com alguns economistas, os dados são impressionantes, o desemprego no Brasil é monstruoso. Esse número de 13,8% da PA não reflete a realidade. Desemprego no Brasil já está na casa dos 20 e poucos por cento. Se está na casa dos 20 e poucos por cento, a juventude dobra. Então é uma situação dramática. Quando acabar esse auxílio emergencial, a situação do país vai ficar mais dramática ainda. As empresas, nós já tivemos 750 mil pequenas, médias empresas que faliram. Várias outras estão penduradas, estão totalmente endividadas. Totalmente endividadas. Então nós estamos caminhando para um cenário muito difícil na economia. E o Bolsonaro tenta controlar esses moleques dele lá, tenta controlar o Marinho com o Guedes, né? Mas está difícil, eles não têm solução para isso, porque na visão deles é um austericídio, né? Se vier ter a derrota do Trump nos Estados Unidos, aí complica ainda mais a situação do Bolsonaro. É um quadro interessante que está se pintando. Ansiosos por essa eleição lá nos Estados Unidos para ver o que vai acontecer, os sinais realmente que esse resultado da eleição tem aqui para o Brasil. Antes de encerrar, deixa eu só comentar com você, Miro. Ontem vocês deram uma notícia triste nas redes, que o centro vai entregar a sede física, né? Que ficava ali na Rego de Freitas, um espaço de discussões, de encontros, de muito aprendizado. Como vai ser essa nova fase agora? Não, isso tem a ver com essa discussão da economia, né? A situação lá do prédio já era difícil antes da Covid, né? O prédio metade dele estava ocioso em função da crise econômica, do PIBinho de 1,1% no ano passado. Então já estava difícil, tem a ver também com a região. E agora, com a pandemia, aí os proprietários tiveram uma postura muito correta, inclusive, comunicaram previamente, disseram que não estavam aguentando, tal, que iam vender, né? Foi tudo tranquilo, tudo negociado, vamos sair de lá. É uma pena porque realmente é isso, ali virou uma referência, ali era um maior barato, né? Porque tinha de tudo lá dentro, né? Ali todos os movimentos sociais, ali tinha torcidas de futebol, tinha todos os movimentos sociais se reuniam lá, era um monte de debate, um monte de reunião, aquilo lá era uma festa. E tinha também um bocado de cachaçinha, todo mundo tinha a cachaçinha do Barão, era uma festa, ali era uma festa, teve muita coisa bonita. Por lá passaram figuras como Pepe Mujica, Noam Chomsky, não é isso? Passaram as principais referências da cultura, da política no Brasil, tiveram por lá também. Então, era um lugar super legal. Nós vamos fazer o seguinte, vamos esperar agora resolver a pandemia, até porque agora não vamos fazer nenhum debate, nenhuma reunião, né? Vamos esperar. Passada a pandemia, estamos prometendo, nós vamos para uma sede tão aconchegante, tão generosa e tão bonitinha como era aquela sede da Rego Freitas. Nós vamos atrás. Então, ninguém precisa ficar triste, vamos pedir ajuda de todo mundo, mas vamos atrás de uma outra sede para manter o mesmíssimo espírito, se possível maior, inclusive, porque aquela lá já estava ficando pequenininha demais. Vai rolar um open sede daí, né? Todo mundo vai rolar uma festança para comemorar. Com certeza, com certeza, com certeza. Faremos a festança de despedida faremos a despedida da Rego Freitas e a abertura da nova. É isso. Tenho ótimas lembranças de lá. Fiz muitas entrevistas lá para o jornal e tenho boas lembranças com carinho de lá também. Miro, muito obrigada por mais essa participação. Um beijão para você. Estava com saudades. Até uma próxima. Um beijãozão e bom trabalho aí, tá, Thalita?